Relevância, é isso que vai te vender para o Got the Job. Eu quero falar mais profundamente sobre relevância, porque relevância aumenta muito as suas chances de conseguir o Got the Job. Eu percebo que muitas pessoas ficam se questionando, mas por que eu tô errando? Eu chego na fase da entrevista e não tô conseguindo passar, ou meu currículo nunca passa, por que será? Pode ser uma série de fatores. E uma das coisas mais comuns é realmente essa questão da relevância. Eu percebo que as pessoas não sabem como pontuar as coisas que são relevantes e que ajudam ela a criar narrativas que vendem elas muito bem para os processos seletivos no exterior. O que são narrativas? Porque tem muitas pessoas novas por aqui. Assim como tem pessoas já das antigas, tem pessoas novas também. Então, narrativa é a forma que você conta as histórias do seu histórico profissional, da sua vida profissional, é a forma que você está trazendo tanto esse histórico quanto os resultados, as conquistas que você teve nesse meio tempo, quanto profissional, tá? Só para você entender. Então, a narrativa é você criar uma forma de diálogo, seja através do currículo, cover letter, LinkedIn, entrevista, enfim, qualquer ferramenta de apresentação sua. Você cria como se fosse um diálogo entre você e quem está do outro lado. E essa narrativa demonstra quem você é quanto profissional. Imigrante, isso que eu vou trazer para você agora é uma das coisas mais importantes que você precisa saber se você quer conseguir o Got the Job, tá? Vamos falar sério aqui agora. Primeiro de tudo, ninguém nunca te ensinou nada sobre processo seletivo. Quanto mais no exterior. Tô mentindo? Tô mentindo. A carapuça serviu para alguém aqui? Você já tinha, alguém algum dia já tinha te ensinado a fazer alguma coisa? Fazer currículo, fazer uma cover letter, a fazer o seu perfil do LinkedIn. Alguém um dia já te ensinou a sentar numa entrevista em frente a uma pessoa e fazer uma entrevista excelente? Isso significa que, em muitos momentos, você provavelmente não consegue entender quais são as informações que são relevantes para você conseguir o Got the Job, certo? Você não tem muito dessa percepção, você não consegue entender muito bem. Porque você está tentando fazer uma coisa que ninguém nunca te ensinou, certo? Você, então, deve sentir um certo desafio e entender o que é relevante para eu trazer. Em qual momento eu devo trazer essa informação? Será que é no meu currículo? Será que é na minha cover letter? Será que é na minha entrevista só que eu deveria trazer isso? Eu sei que a gente fica naquela confusão mental sem entender qual que é o ponto que a gente tem que desenvolver cada uma dessas narrativas, né? Porque ninguém nunca te fez pensar dessa forma. Se você parar para analisar, essa é a realidade. As pessoas, elas querem que você saiba fazer processos seletivos tal qual andar. Quando você aprendeu a andar, a falar, são coisas que são do ser humano, é instintivo. São coisas que eventualmente vai ocorrer, certo? Então a gente naturalmente aprende a fazer isso. Porque a gente olha as outras pessoas fazendo e a gente aprende a fazer, correto? Então a gente está vendo lá a nossa mãe falar e quando a gente é bebê a gente vai aprender a falar também igual ela está falando, né? O nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, enfim. Assim como andar, a gente está vendo as pessoas andando e a gente um dia vai ter esse impulso. Tudo isso são impulsos que são intuitivos, a gente faz isso naturalmente. Processo seletivo não é assim. Só que as pessoas querem que a gente lide dessa forma. Olha que doideira. Não é assim com o processo seletivo. Processo seletivo não é uma coisa intuitiva, muito pelo contrário. A grande maioria dos passos para você conseguir o Got the Job são contra-intuitivos. São coisas que você nunca imaginou que você precisaria fazer. Porque ninguém ensinou isso pra gente. Não é como se a gente tivesse assistido um monte de entrevista, visto um monte de currículo. Isso não é comum na nossa vida. E é por isso que a gente sente um grande desafio na hora de passar as nossas informações. Então, quando você traz pontos mais relevantes em relação a quem você é quanto profissional, você vai passando mais confiança de que você é a pessoa certa para conseguir aquele Got the Job. Os recrutadores, as empresas no exterior vão começando a entender quem é você quanto profissional. Só que você tem que trazer o que é relevante. E isso é contra-intuitivo, entendeu? É contra-intuitivo. Não é como se você estivesse aprendendo a andar. Você está aprendendo a fazer uma coisa que ninguém nunca te ensinou e que deveria ser ensinado.
É isso que você precisa entender, tá? Então, entenda isso, imigrante. As informações que são relevantes, né? Saber essas informações que são relevantes para o seu Got the Job vai fazer com que você consiga se vender bem, se vender melhor durante o processo seletivo, em todas as etapas. E, consequentemente, aumenta as suas chances de conseguir o Got the Job. Porque o que é relevante em processos seletivos precisa ser dito. Quando eu estou trazendo aqui relevância, o que eu quero trazer? O que é uma relevância nos processos seletivos? São as coisas que fazem sentido a serem contadas em cada ferramenta de apresentação. Você precisa falar aquilo porque aquilo vai mostrar para a empresa, para o recrutador que está no exterior, que você é a pessoa certa para receber um convite para entrevista, para receber um telefonema inicial, mais informal, tentando conhecer você melhor, para conseguir o Got the Job. Então, você utiliza as ferramentas de apresentação, currículo, cover letter, LinkedIn, entrevista, você utiliza essas ferramentas, né, trazendo narrativas relevantes. E o que é relevante? É tudo aquilo que tem que ter ali para mostrar que você é capaz, que você é a pessoa certa. Então, quando você se vende da forma certa, trazendo o que é relevante, mais recrutadores e empresas no exterior vão enxergar que você é a pessoa certa. Eles vão entender que você é a pessoa certa para conseguir esse Got the Job. E quando você está fazendo isso tudo, quando você está trazendo narrativas relevantes nas suas ferramentas de apresentação, em várias etapas diferentes do seu caminho, né, até o Got the Job, de todos os seus processos seletivos, você está trabalhando o pilar da autovenda do método 3A, que é o meu método, tá? O meu método, ele é composto por 3 A's, por isso que é 3A. Application, currículo, LinkedIn e cover letter, né, que é a sua aplicação como um todo contém isso. Autoconsciência, você entender qual que é a demanda do mercado de trabalho no país desejado e o que você tem a oferecer para essa demanda, é literalmente a oferta-demanda. E a autovenda, que a gente está falando aqui agora, que é você se vender, ok? Se vender muito bem. Você precisa desses 3 pilares para você conseguir o Got the Job. Eu sei que muitas vezes a gente acredita, né, que no momento que a gente se vende, a gente vai parecer arrogante, que é uma soberba. Vai falar sério, imigrante, que você nunca se sentiu assim em processos seletivos. Que se você ficar falando sobre você, vai parecer que você está se gabando, vai parecer que você está se achando demais, não é mesmo? E é por isso que a gente não entende que... E é por isso não. Isso é porque a gente não entende que se vender faz parte do processo seletivo. É um momento inevitável. Se vender são momentos inevitáveis em processos seletivos. Porque falar o que é relevante, trazer o que é relevante e pontuar tudo isso é importante para a gente conseguir o Got the Job. Então, ao invés de você pensar que isso é uma arrogância, pensa que isso é uma parte extremamente necessária do seu processo seletivo. Nota que relevância, o que é relevante? É quando a gente está trazendo informações que são necessárias para que aquele recrutador, aquela empresa no exterior, entenda que nós somos a pessoa certa para conseguir aquele Got the Job, certo? Isso é relevância. Então, quando você está trazendo o que é relevante, automaticamente você está se vendendo. Porque você está falando sobre você com aquilo que eles precisam ouvir sobre você. Então saiu dessa mania de achar que é arrogância, de achar que você está se gabando. Você não está se achando. Olha a situação que você se encontra, meu bem. Olha a situação que você está. Você está numa competição. Você está competindo com outras pessoas por esse Got the Job. Não vai ser só você. Quando você manda currículo, você não está mandando currículo, é só você e mais 5 pessoas. Claro que vai depender da vaga, mas tem vaga que vai chegar a 500, 600, 1000 aplicações. 1000 currículos enviados. Você está competindo com essa quantidade de gente. E aí você vai ficar olhando para si, sendo vítima de si mesma e falando: ah não, me vender é arrogante, não vou fazer isso não. Tem 1000 pessoas aqui, mas eu não vou me vender porque vai ser arrogante. Você acha que essas 1000 pessoas estão pensando assim?
Como dizia minha mãe, né? Como diz minha mãe, não dizia não, ela diz ainda, como diz minha mãe, é cada um por si, todos contra todos, nesse momento. Tá todo mundo querendo aquele Got the Job. Todo mundo que se candidatou, que aplicou ali, tá querendo aquele Got the Job. Se você não se vende, você não vai conseguir o Got the Job. É simples assim. Nessa competição, ganha quem souber falar melhor sobre si. Quem trouxer o que é mais relevante. E o que é relevante precisa ser dito. Precisa ser falado. Muitas vezes a gente segura a informação. E a gente segura essa informação porque a gente não entende que a gente tem que passar essa informação. Olha o apuros que a gente se encontra. É claro que a heroína relevância tem que vir ao nosso encontro, é óbvio. Ela precisa estar sempre protegendo a gente nessa caminhada rumo ao Got the Job. Porque se a relevância não está com a gente, lutando com a gente, não tem Got the Job. Não tem jeito. Faz parte da autovenda.